Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui nesta quinta-feira de fuligem, porque se ontem foi a quarta-feira de cinzas, hoje é a quinta-feira de fuligem, né? Então estamos aqui, não é? Depois da passagem desse tremendal que foi o carnaval, né? E que os bons espíritos alertam, né? Esclarecem todas as desvantagens, tá? Os riscos deste período do ano para a tessitura espiritual do ser encarnado, mas seguindo o livre-arbítrio, muitos gostam dos folguedos, né? Então esse programa aqui é insuspeito, porque a gente vai fazer uma anamnese do carnaval depois que ele passou, né? Então a gente não está aqui como paurador da humanidade, obliterando para que não façam, não vão ao carnaval, não sei o quê. A gente está fazendo análise depois. Embora é verdade, capciosamente, a gente sabe que esse vídeo vai ser perene. Vai ficar aqui para o futuro, para quem quiser, né, conhecer um pouco das informações espirituais sobre o carnaval. Tá? Estarei aqui com a querida Dona Heloísa Pires, que irá conversar conosco sobre este período que vivemos, né? Mais analisando, trazendo a anamnese do plano espiritual dos bons espíritos e também saber a opinião de Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Então, Herculano vai estar aqui conosco, né, com o seu ponto de vista, a sua cultura invejável de filósofo espírita, né? E tem algo a nos dizer também sobre a festa de Momo. Pessoal, então, muito boa noite. Estou aqui com Dona Heloísa Pires, nesse novo dia de programa, quinta-feira, 21 horas, para a alegria de todos nós. Né? Vamos iniciar o nosso programa elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de estudos da obra de Herculano, da sua palavra quente e carregada de convicção, iluminando a consciência espírita. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Então, imediatamente aqui, colocando conosco Dona Heloísa Pires, né? A filha do metro, a metra também, que ajuda a entender Kardec. Ok? Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, não é? Depois da quarta-feira de cinzas, nessa quinta-feira de fuligem. Não é mais de cinza, é de fuligem, né? Estamos aqui, mas para lançar um olhar sobre esses dias que passaram, né? Sobre o carnaval, com a minha querida Dona Heloísa Pires, né? A filha do professor Herculano Pires, né? A gente vai se debruçar sobre uma obra de Herculano, sobre uma passagem dessa obra e a partir dela a gente vê a análise dos espíritos também sobre o carnaval, né? Pessoal, então, deixa eu dar boa noite aqui à Dona Heloísa. Dona Heloísa, querida, boa noite. Como é que foram os seus dias no carnaval? Lendo e meio indignada com a indiferença do pessoal espírita na crítica necessária, principalmente em razão de crianças e adolescentes que esperam a proteção dos pais, a palavra amiga dos evangelizadores da casa espírita. Então, o seu convite me encheu de alegria. É tarefa nossa, sim. Dona Heloísa, eu vou dizer uma coisa, eu fiquei até, num primeiro momento, eu fiquei envergonhado comigo mesmo. Mas depois não, porque Dona Heloísa, todos os dias eu botava uma mensagem dos espíritos, né? Por Chico, por Divaldo. Dona Heloísa, eu não vejo mais ninguém colocar. Não, não houve uma opinião. Então eu fiquei com vergonha no primeiro momento, mas depois tem que colocar, né? Porque, Claro, olha, você fez o que meu pai faria. bom, Meu pai não perdia tempo.
Você ficar preocupado com conveniência para agradar a todo mundo, você termina muito cuidado, não agradando ninguém, né? Se Jesus fizesse isso, estaríamos mal até hoje. Se Chico fizesse isso, se Bezerra de Menezes, se os grandes espíritas fizessem isso, Divaldo Pereira Franco, são tantos queridos, estaríamos muito mal. Felizmente, no tempo e no espaço acenderam luzes. Olhem, essa é a nossa tarefa, não perder tempo como no passado, mergulhar na ignorância, na criancice, nos atos errados, no endeusamento do corpo de carne, que é provisório, um aparelho incrível, mas de curta duração. Dona Heloísa, então vamos fazer o seguinte, né? Claro que eu vou abrir o programa com Herculano escrevendo uma passagem do livro aqui, O Infinito e o Infinito. Eu vou colocar aqui na tela. Dona Heloísa, mas depois eu queria trazer também a opinião de três espíritos, que é Dr. Bezerra de Menezes, né? Nossa, amo. Dona Ivone do Amaral Pereira Incrível essa senhora. e o espírito Humberto de Campos. Né? Também um homem lúcido, corajoso. Olha, parabéns, a escolha foi maravilhosa. E Prazer. meu pai, claro que você vai pôr em algum ponto, Eu, também um espírito lúcido, incrível, amoroso e corajoso. eu não vou trazer aqui a mensagem de Emmanuel, porque é a maior de todas, só que eu já estou indicando. Acesse aí no Google e bote mensagem sobre o Carnaval do Espírito Emmanuel através do Chico Xavier em 1939. Ela é imensa, mas vamos trazer aqui. Eu queria pedir, por favor, a senhora, posso começar a colocar de Herculano primeiro? Claro, Pode. o programa é seu, idealizado por você, auxiliado pela espiritualidade, dada a necessidade de apresentar. Sem querer corrigir a minha mestra, pode ser idealizado, inspiração, mas o programa é de Herculano, dona Heloísa. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, está aí a passagem do livro O Infinito e o Finito de Herculano. Eu vou ler aqui e depois eu volto com Dona Heloísa, para Dona Heloísa falar sobre o conteúdo dessa mensagem. Dona Heloísa, veja bem, o Herculano com muita cultura, mas aquele jeito alegre de Herculano, analisando uma coisa muito séria, mas veja bem, até brincando, né? Olha o que diz o Herculano Pires. Momo era um deus marginal, expulso do Olimpo por causa de sua língua terrível, de seu intolerável costume de zombar de tudo e de todos. Símbolo da zombaria, Momo no teatro grego era representado por um indivíduo balofo, de fisionomia idiota, bobo, um deus moleque, insuportável, mormente no mundo de deuses, onde se tratam de coisas mais sérias possíveis, as coisas divinas. Quando o cristianismo surgiu, Momo percebeu logo que o Olimpo viria abaixo, mas não se importou com isso. Tratou de ir preparando sua morada aqui na Terra, onde foi bem aceito e está até hoje, com todo o destaque, escorraçado do Olimpo, ajeitou-se entre os homens. Voltando aqui para Dona Heloísa. Pronto, Dona Heloísa, olhe, o Herculano disse que o deus moleque do Olimpo, que era Momo, não é? O rei Momo, se ajeitou aqui entre os homens. Até o dia de hoje está aí no carnaval. Mas que análise maravilhosa de Herculano, não é, Dona Heloísa? Nossa, sem ofender alguém, ele analisa uma situação com muito espírito, alegria, capacidade. Herculano Pires é um espírito que me encanta muito. Ô, Dona Heloísa, não é? Esse deus pagão, não é? Então Pagão.
É impressionante, né? Como a cultura da terra, a gente fala aqui no Brasil, mas o carnaval também vem lá da Itália também, né, dona Heloísa, né? Tá. Eu acho que vem da África, vem de todo canto. E vai crescendo, antigamente São Paulo era sério, não fazia. Agora, creio que foi a prefeitura, o maior carnaval do Brasil. Meu Deus, merecemos. Ô, dona Heloísa, se a gente for atentar para a palavra lá do italiano, né? Carnavale, a festa da carne, né? Mas a gente sabe, segundo o Espiritismo, que a carne nada vale só em função do espírito. Só em função do espírito, né? Realmente é a festa da carne, dona Luísa. Claro, inclusive drogas, bebida, aquele bendito metanol que já está no meio, pais que apresentam as filhinhas quase despidas, os meninos também. Quer dizer, é o passado que volta numa época onde não há mais razão de ser. Será que não crescemos um pouco? Será que continuamos mergulhados naquelas festas terríveis e imorais? Parece que um grande número continua. E diz a Gênese: os que não conseguirem acompanhar o progresso da Terra, abre parênteses, eu diria, não por castigo, fecha parênteses, mas porque se sentirão melhores em outros mundos, com carnaval, com bebida, com indiferença sobre a sexualidade de crianças e adolescentes mal dirigida, reencarnarão em planetas menores para terem amigos e continuarem o crescimento. Vamos nos preparar para um planeta melhorzinho. A Terra é linda, mas alguns indivíduos atrapalham o brilho desse planeta querido, ao qual tanto devemos, inclusive de ficar irritado, desejar ficar bem longe desses costumes do tempo bárbaro, da ignorância completa. Jesus sofreu por nós e parece que o povo esquece e continua naquele tempo. Vamos ver. Dona Luísa, veja a pergunta que eu quero lhe fazer, né? Porque esse bem bolado ludibrio do carnaval hoje, mas os governos antigos, da Roma antiga, da velha Grécia, colocavam uma coisa, né? Panem et circense, pão e circo, para imbecilizar as massas, né? Então os governos, eles gostam de colocar o carnaval para as multidões, né, dona Heloísa? Querem vencer eleições. A única visão deles é o poder, dinheiro e poder. Materialismo não nos conduziu a nada, mas estão criando dificuldades para eles mesmos e prejudicando pessoas que, apesar da idade, são crianças grandes e cometem erros que só no passado poderia existir e já causavam vergonha. Sexo exagerado, ataque em crianças para servirem às práticas sexuais a adolescentes. Gente, temos que crescer. O materialismo atrapalha. Se tivessem visão da consciência nos castigando após erros do passado e agora do presente, melhorariam. Mas não creem, estão apegados à matéria, só acreditam no poder e no dinheiro. O despertar será doloroso. Dona Heloísa, saindo do Herculano, somando o Herculano, vamos ver agora a opinião do doutor Bezerra de Menezes. Amo o médico dos pobres, esse espírito querido que nos atende sempre, doutor Bezerra de Menezes. 2 minutinhos. Pronto, meus queridos irmãos. Está aí a imagem de Bezerra. Antes de mais nada, esse pedacinho do texto foi tirado da obra Nas Fronteiras da Loucura, do Divaldo Pereira Franco, não é? Então vamos lá. Doutor Bezerra de Menezes.
O carnaval é festa que ainda guarda vestígios da barbárie e do primitivismo que ainda reina entre os encarnados, marcado pelas paixões do prazer violento. Como nosso imperativo maior é a lei de evolução, um dia tudo isso, todas essas manifestações ruidosas que marcam nosso estágio de inferioridade, desaparecerão da Terra. Dona Heloísa, olha aí o Bezerra falando que o carnaval ainda denota os vestígios, né, do primitivismo humano. É isso mesmo? Claro, nós viemos de eras milenares, dos vírus, bactérias, protozoários, diz um poeta, caminhando para a luz. E houve essa fase da humanidade de muita barbárie, muita incompreensão de Jesus de Nazaré, de Buda, de outros mestres. Jesus o maior, porque falou muito claro. E o doutor Bezerra de Menezes coloca as coisas em seus devidos lugares. É hora de crescer. A criançada quer ficar criançada espiritual ainda nas primeiras fases da caminhada. Aprenderam a dirigir carro. O que interessa, todo mundo aprende. Mas, na hora da prática moral, voltam ao passado, piores do que crianças perdidas na arte de viver na Terra. Então é hora de despertar. Não é castigo, é a própria consciência que vai amadurecendo e que exige a correção. Dentro de nós está a possibilidade da correção. Nós faremos com que a nossa mente voltem os ensinamentos do mundo espiritual. Livro dos Espíritos, Kardec. Todos são preparados para a vitória antes da reencarnação. Todos. Fomos preparados para a vitória, mas chega aqui como crianças perdidas numa festa de brinquedo, esquecemos para o que viemos, para crescer, para tirar esta nuvem escura que no mundo espiritual e aqui já nos atormenta. É hora de crescer. Caso contrário, a nossa consciência apelará para a dor, para problemas vários. Está em nossas mãos o livro precioso do crescimento, o amor, os ensinamentos de Jesus, de Divaldo, de Bezerra, de Herculano ou a dor. Depois vem dificuldades incríveis e reclamamos. Poderíamos tê-las evitado. Dona Heloísa, no finzinho da mensagem, o doutor Bezerra diz uma coisa que eu fico pensando muito nisso, Dona Heloísa, porque a gente vê que o carnaval, aqui no Brasil, por exemplo, está em todas as cidades, atrai multidões, a mídia incentivando o tempo todo, mas o doutor Bezerra, no final da mensagem, ele diz assim, né? Que esses vestígios de inferioridade um dia desaparecerão da Terra. Dona Heloísa, eu fico pensando como vai se dar isso, mas é certeza, não é? Isso tudo vai passar um dia. Certeza, a Gênese diz, na medida em que o planeta se torna de regeneração, só ficam não por castigo, mas para o indivíduo se sentir bem, aqueles que estão tranquilos em relação ao seu próprio comportamento, têm a consciência tranquila. Há uma ligação natural com as luzes. O planeta de regeneração terá apenas espíritos regenerados. E aqueles que não se regeneraram renascerão não por castigo, porque terão amigos, terão ambiente próprio em planetas atrasados, onde terão tempo de extinguir, através do trabalho, esse arsenal de loucuras que criamos no passado. Aqui na Terra, eles estão agindo errado, colocando fogo em costumes bárbaros que já deviam ter aparecido, os fogos da alegria,
dos fogos que causam aparentes luzes, mas que depois geram só tristezas, cinzas e fumaça. É hora de crescer, é bom que saibam. Não é castigo, é necessidade de estar no lugar certo, na hora certa, de acordo com seus pensamentos e modo de pensar. Dona Heloísa, agora a gente vai trazer a mensagem do Humberto de Campos pelo Chico Xavier, ok? Ai, Chico e Humberto reunidos, nossa, é a luz. 2 minutinhos, Dona Heloísa. Pronto, Dona Heloísa e meus amigos, olha aí a mensagem de Humberto de Campos, que está na obra Novas Mensagens, psicografada pelo médium Chico Xavier. A obra Novas Mensagens. Pessoal, vejam bem. O carnaval passou, qual onda furiosa, levando, como sempre, todos os bons sentimentos, ainda vacilantes, que aguardavam a âncora da fé pura, a fim de se consolidarem no mar infinito da vida. O carnaval é a maçã podre do Rio de Janeiro. Somos dos que creem na eficácia da educação para o extermínio completo desses excessos dolorosos. Que se congreguem todos os núcleos do bem, e muito especialmente os do espiritismo cristão, para as sublimadas realizações desse grande labor educativo. E a podridão terá passado com o tempo, a fim de que possamos trabalhar em nosso sagrado idealismo, sob as luzes generosas e augustas do Cruzeiro. Ai, que lindo. Dona Heloísa, o que é que achou? Maravilhoso. É o que eu penso e queria dizer em palavras, não conseguiria. Incrível, incrível. Olha o que ele diz: a podridão passou, é a maçã podre do Rio de Janeiro. Infelizmente, eu vi aqui em São Paulo, na tela da televisão, o melhor carnaval do Brasil. Uma disputa para apresentar a podridão como se fosse uma luz maravilhosa que nos enchesse de paz. Qual a cabeça desses indivíduos? Não acompanharam o crescimento da ciência, da parapsicologia e a apresentação incrível de Kardec repetindo Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo? O que Jesus pensa dessa loucura? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. A fé cura, ilumina. Mas se não tivermos fé, isto eu é que, criança ainda pequena, um bebê perto de Jesus diria, se não tivermos fé, criaremos para nós mesmos dores profundas. Não por castigo externo, pior, por nosso pensamento, por nossa mente extrafísica, por nossa mente de antimatéria, porque não somos indivíduos de matéria, somos luzes, somos mentes extrafísicas no nosso estágio ainda pequeno de evolução, nos manifestando num perispírito, ou corpo bioplásmico, como quer a parapsicologia e repete Kardec, e através de um corpo físico perecível. E ficamos pensando só em agradar ao corpo físico perecível. Bebida, droga, sexo desregrado, exploração de crianças e jovens. Vamos acordar. Problemas são ingredientes de evolução, diz o querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Se não despertarmos pelo amor, nós criaremos as nossas dores. Agora não conseguimos suportar o lixo criado lá fora. E como faremos amanhã, quando crescermos, se tivermos esse lixo dentro de nós? Não conseguiremos nos perdoar facilmente. Vamos despertar e jogar esse lixo no lugar que lhe é próprio, incinerar,
com as obras que Jesus nos ensinou a praticar através da ligação com a espiritualidade superior. Dona Heloísa, tem frases que não podem ser da terra, né? A senhora tocou no ponto aí. Eu fico impressionado com a imagem que Humberto de Campos utiliza, né? A maçã, a fruta lá da Bíblia, e ele coloca o carnaval é a maçã podre do Rio de Janeiro. Que frase forte e verdadeira, né, Dona E Heloísa? verdadeira. E agora não só do Rio, também em São Paulo estão endeusando o carnaval e falando que o carnaval de São Paulo é o melhor do Brasil. A podridão se espalhou. É necessário o aspirador da fé, dos bons costumes, da educação, das descobertas da ciência. Seu cérebro que ora se ilumina, doutor Silva Costa Renato, doutor Leon Birman e tantos outros, doutor Calil convida ao perdão, porque também ilumina o cérebro e não perdoar causa doenças. Como continuar ainda nesse degrau escuro e triste que já devia ter sido extinto no nosso querido planeta? Um grupo de indivíduos que está na infância espiritual, causando problemas para os mais frágeis, os que ainda não se ligam à força da espiritualidade superior. Dona Heloísa, eu estou falando aqui, afinal de contas, com uma educadora, né? A senhora observou, veja bem, o Humberto de Campos, ele diz, né? Só através da educação, né? Fará desaparecer, né, esses vestígios, né? Verdadeiramente uma educação completa, né? Educação do espírito também, né, Dona Heloísa? Do espírito, caso contrário, reencarnamos com problemas no corpo físico. Não por castigo, mas porque está na nossa mente extrafísica o complexo de culpa e temos que tratá-la da melhor forma, extinguir esse complexo de culpa que nos impede a felicidade e o crescimento espiritual. Agora vem uma turma de inconsequente e novamente acende o complexo de culpa e diz que agir errado é a forma correta de ser feliz. O tempo comprova que não é. Dona Heloísa, então, quebrando o clube do Bolinha aqui, dos espíritos, dos bons espíritos, né? Queria trazer a mensagem agora, finalizando, desta que foi a grande dama da mediunidade no Brasil, Dona Ivone do Amaral Pereira. Podemos dar uma olhadinha nisso? Devemos. Ivone Pereira teve a coragem de contar os erros do passado num livro lindo, cujo nome eu não lembro, se você lembrar, diz o nome do livro. Ela humildemente conta. Emmanuel conta o passado quando ele errou, há 2000 anos. Até o capítulo tem um nome interessante, que ele ficou com tanto complexo de culpa. É o que estamos fazendo agora. Então, vamos ouvir esta mulher corajosa que contou a traição e tudo o que ela fez de errado. E corrigiu com luzes de amor, paciência e aceitação de problemas que resolveu. Dona Heloísa, a gente vai ver essa mensagem do carnaval, mas a senhora tocou bem. Essa mulher que traz sofrimentos de outras vidas e revelou, Dona Heloísa, através de 3 obras, né? Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro do Numiés e O Drama da Bretanha. São obras importantes, já, A Dona gente Heloísa? até arrepia, porque ela foi corajosa e humilde, mostrou os erros para nos ensinar que não podemos mais errar. Já passou o tempo. Ai, que beleza, maravilha. Olha, o seu programa está iluminado pela espiritualidade superior e esses espíritos queridos. O programa está mais iluminado ainda com essas mulheres, né? Dona Ivone do Amaral Pereira e Dona Heloísa Pires, né? Não, Vamos ver. eu sou um bebê em crescimento. Eu sou um bebê que eu digo, não quero ainda ver meu passado, não tenho condições emocionais, vou me preparar. Dona Heloísa, vamos lá. Vou colocar a mensagem aqui, viu?
Dona Heloísa e meus amigos, olha aí, essa mensagem, esse texto está na obra Devassando o Invisível, da querida Dona Ivone do Amaral Pereira. Ela vai tocar aqui em outro aspecto dessa festa de Momo do Carnaval. Vamos lá. Os obsessores influenciam os incautos, que se deixam arrastar pelas paixões de Momo, impelindo-os a excessos lamentáveis, comuns por essa época do ano, e através dos quais eles próprios, os espíritos, se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valentes para tanto das vibrações viciadas e contaminadas de impurezas dos mesmos adeptos de Momo, aos quais se agarram. Dona Heloísa, Dona Ivone aqui traz outro aspecto, né? A influência dos espíritos obsessores dessa festa. Dos desencarnados, é claro que se prejudicamos, eles tentam nos atingir. Como evitar? Orando, auxiliando o próximo e caminhando corretamente como Jesus ensinou. E tantos ensinaram, a mãe de Jesus, o pai de Jesus, Buda, Krishna, Confúcio, tantos convites. Jesus trouxe a luz maior, porque ele se dedicou de corpo, morreu na cruz para nos ensinar a arte de viver. O corpo morreu, ele imediatamente ressuscitou. E Paulo de Tarso, se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos. Ressuscitamos meio iluminados se fizermos o bem e caminharmos tranquilamente. Ressuscitamos doentes, escuros, pedintes espirituais, se mergulharmos na festa do mundo com toda a nossa capacidade de agir errado. É o que o carnaval provoca. Dona Heloísa, ela fala aí, não é, que os espíritos, a expressão dela está escrita na mensagem que eu li, né? Se agarram, né, aos perispíritos dos foliões. Quer dizer, essa conexão, a gente sabe que é verdade, mas, Dona Heloísa, na obra Nas Fronteiras da Loucura, né, tem uma afirmativa de que esses espíritos obsessores, citados pela Ivone, muitos deles passam o ano todo sem conseguir ter acesso aqui na Terra. As portas se abrem nessa época de carnaval. Nessa hora de bebida, de pensamento inferior, é triste. E tudo poderia ser diferente se compreendêssemos que importante é a vida espiritual. Que os faraós já fizeram a bobagem de juntar dinheiro, amaram o material e se deram mal. As portas, alegoricamente falando, do céu ficaram fechadas para nós, os que foram faraós. Então é hora de acordar, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a Terra é mundo de regeneração e nós despertaremos, se continuarmos na ignorância, num planeta primitivo. Ainda sobre isso, eu queria lhe perguntar uma coisa, né? Vamos falar a maçã podre do Rio de Janeiro, e Dona Heloísa falou que tem outros polos, São Paulo, aqui em Recife também, Salvador. Dona Heloísa, o Armandinho, né? Quando criou lá na Bahia o primeiro trio elétrico, o trio elétrico de Armandinho, Dodô e Osmar, tinha uma musiquinha que eu queria perguntar para a senhora, né? Essa musiquinha diz assim, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Lê do engano, né, Dona Heloísa? Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Já morreram, estão ajudando, vibrando, saíram das regiões escuras e trouxeram escuridão para a escuridão que criaram na Terra. Meu Deus, parece brincadeira que os séculos passam, tantos nos aconselham. Jesus mostra ressuscitando no terceiro dia em toda a sua força
Aconselha, no caso da mulher adúltera, não julgarmos, porque todos nós erramos no passado, mas que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Sai todo mundo. Agora é hora de corrigir os erros. Vamos continuar mergulhados na escuridão? Em nome do quê? Que prazer isso provoca? Não é tão grande o prazer que precisa molhar sempre. Bebida, bebida, drogas. Ah, é hora de acordar, é hora de despertar, senão eles mesmos criarão dor que os despertará. Não existe demônios, claro que não. Existem espíritos inferiores que conseguem muitas vezes caminhar mais rapidamente do que nós, quando se conscientizam do que é a vida. O sentido da vida, diz meu pai, num pequeno grande livro, é evoluir, é crescer espiritualmente, é amar ao próximo e se amar. E se nós amamos e amamos ao próximo, não queremos sombras, nem frutos podres, como diz tão bem Ivone Pereira. Queremos flores, pássaros, canto, alegria e céu azul. Vamos despertar e vamos despertar nossas crianças, nosso futuro. Serão amanhã nossos pais, nossos avós, nossos professores. Que tipo de indivíduos estamos criando? Com crianças e adolescentes mal preparados e perturbados por encarnados e desencarnados às vezes? Tem um filme, um livro, eu adoro essa frase. É hora de despertar. Ai de nós se não despertarmos. Dona Heloísa, então, a pergunta que fica, né, ante essa revelação da influência do plano espiritual, o apoio que os governos aqui na Terra dão a tudo isso. Então, quando a pessoa diz que não, mas o carnaval é aquele momento da gente ser feliz, eu pergunto à dona Heloísa, tem gente aí quebrando a cara, crente que é feliz, sem perceber a exploração nos dois planos da vida? Nossa, e como tem? Tem gente que ainda está, vão à casa espírita, fazem oração, mas depois agem como no passado. Não dá tempo de se corrigir. Vamos nos corrigir, mas é hora de caminharmos para a luz. Pelo amor de Deus, se vamos pegar um avião, procuramos a boa companhia, oramos, oramos dentro do avião, não ficamos mergulhados em pensamentos terríveis. Se vamos para um hospital curar uma chaga, fazer um tratamento, também procuramos pensar bem, nos ligar a bons pensamentos. Agora, na hora em que temos a chance de saber que não existe céu e inferno exteriores, existe dentro de nós, e que por lei de afinidade criamos o nosso céu ou o nosso inferno. Agimos como criança pequena, entrando em caminhos escuros para ter um prazer que é um prazer tolo, que ficou lá no passado. Adorei Ivone Pereira, é uma luz em nossa vida e em nosso crescimento espiritual. Doutor Bezerra morreu pobre, médico famoso, auxiliando os que não podiam pagar. Divaldo Pereira Franco construiu a cidade das crianças, adotando todas as crianças que precisavam. Todas as crianças que não tinham pai recebiam o registro do pai, Divaldo, como se ele fosse o pai, para que elas se alegrassem em apresentar o pai. Tantos exemplos, e tem uma senhora, Benedita Fernandes, até o César Peck escreveu um livro sobre ela, incrível. Nasceu louca, perturbada por ela mesma e obsessores por erros do passado, mas quando descobriu o próprio erro, se ligou ao plano espiritual, construiu uma casa espírita, uma escola para as crianças, e numa encarnação conseguiu se libertar utilizando a força do espírito daqueles erros do passado.
sentiu a dor que os erros criavam, mas foi capaz de chegar ao amor que os acertos criavam, recebendo oradores espíritas na sua casa respeitada espírita. Obrigada a todos esses espíritos, Benedita Fernandes, Ivone Pereira, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco, José Herculano Pires e tantos outros. Dona Heloísa, encerrando aqui o nosso programa, uma última questão para a senhora, né? Hoje a gente está na quinta-feira e começa a surgir o saldo, né? Quantos assaltos, furtos, até mesmo homicídios, quantas brigas, acidentes de trânsito e outros resultados que a gente só vai saber daqui a alguns meses, né? Daqui a 9 meses, ou antes, com os abortos decorrentes desses dias, né? Dona Heloísa, valeu a pena tudo isso? Para quê? Em nome do quê? Será que já não aprendemos com o nosso passado de crianças em crescimento que o mal não traz nada, só dor e sofrimento? Porque nos ligamos pensamento, a ciência hoje fala sobre a importância do pensamento. A parapsicologia, que não é espiritismo, fala sobre a importância do pensamento. Kardec, o grande espírita, o que com a equipe do Espírito da Verdade trouxe o espiritismo, fala na grandeza ou pequenez do nosso pensamento. Pensemos luzes, auxiliemos o próximo, eduquemos nossas crianças, exemplifiquemos sanidade mental. É hora. O que desejamos? Voltar numa encarnação de dor, de problemas difíceis? Não, queremos a paz, queremos a luz e vamos conseguir na ligação com a espiritualidade que não nos abandona, as luzes do universo. Dona Heloísa, que programa importante, né? Aqueles que. Nossa, parabéns, irmão. Eu ia falar para você que coisa linda você ter feito esse programa. Vou falar no meu programa da rádio. O programa mais lindo na defesa da extinção dos costumes bárbaros, feito por você. Obrigado, obrigado, obrigado. E lembrar desses vultos iluminados. Obrigada. Os vultos iluminados, e não é qualquer pessoa que está fazendo análise aqui no programa, né? É a querida Dona Heloísa. Agora, Dona Heloísa, uma coisa importante que fica, né? Que Jesus perdoe, né? Essas multidões ainda estão apegadas a bobagens, mas que Jesus perdoe também aos espíritas que teimam numa relativização moral incabível, não é? De fechar os olhos nesses dias. Não é? Nenhuma palavra condenatória, analisatória, nenhuma. Antes havia. Está tudo certo. Antes havia. Hoje em dia foram cansaram e desistiram. Não é? Que pena, mas olha, valeu e vamos orar. E a sua mensagem vai ser espalhada pelos espíritos de luzes. Olha, é por isso a gente está fazendo essa análise aqui numa quinta-feira, depois do carnaval, mas capciosamente, no bom sentido, capciosamente, isso aqui é um programa que vai ficar para sempre. Então, quando colocarem no YouTube Carnaval, esse programinha aqui vai aparecer lá nas indicações, já. Então. Ai, se Deus quiser, colocando os pingos nos is. Parabéns, irmãos, parabéns. Continue atento ao plano espiritual superior, ajudando o nosso querido planeta Terra. Parabéns e gratidão aos espíritos que nos alertam de uma forma tão evidente. Doutor Bezerra de Menezes, um doce, todos eles, todos eles. Dona Heloísa, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Gratidão hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos,
Vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui, trazendo a mensagem dos luminares, dos espíritos benfazejos, e que a humanidade, o quanto antes, tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, e que possa transmitir também essas informações para toda a humanidade nessa noite cultural do mundo que ainda está escura, mas logo, logo virá uma alvorada, virá um sol imenso, e como disse o querido Humberto de Campos, esses vestígios desaparecerão para sempre da face da Terra. Continuemos pela reconstituição dos valores e dos costumes para o bem de todas as almas. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Meus queridos irmãos, o mês de março estaremos aqui com o programa de Herculano, né? Dona Heloísa, um beijo, um abraço, viu? Dever cumprido nosso. E nas filhas lindas, produto da educação que você e sua esposinha apresentaram. E o programa hoje valeu sua encarnação. Lindo, maravilhoso. Parabéns, parabéns, parabéns. Tchau, beijo. Beijo. Obrigada, beijos, boa noite. Abraços à família linda. Beijão. A dona Eva. A todos aí também. Obrigada. Amigo, fico feliz pelo respeito, compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada.